Muitas pessoas vão vender fórmulas da felicidade e do autoconhecimento pela internet, pelos lugares, mas independente da forma que você vai fazer, se vai ser por uma terapia, não importa. Não tenha pressa. Uma vez, quando eu era criança, eu e minha mãe e meu irmão, a gente resolveu que a gente queria pintar o apartamento que a gente morava. E na época a gente não tinha muita grana para pagar um pintor, então a gente resolveu comprar tinta e nós mesmos pintarmos a casa. A princípio, eu tinha uns 11 para 12 anos, mais ou menos assim. Eu já imaginei igual nos filmes em que as pessoas pintam a casa de uma maneira super divertida, ficam cansadas, só tem um sujinho aqui, tá todo mundo vestido com um macacão jeans, uma jardineira, às vezes um lencinho no cabelo. E no fim do dia, com a casa prontinha, linda, maravilhosa, eles estão um pouco cansados e assistem o pôr do sol, satisfeitos do trabalho duro que fizeram. E aí a gente começou a pintar o nosso apartamento e eu, super ansiosa quando vi a tinta, quando vi tudo. Mas aí a primeira coisa que aconteceu foi que atacou a minha rinite, por causa do cheiro da tinta. Nós cobrimos o chão com o máximo de papel, jornal, que a gente podia para não sujar. Cobrimos os móveis, com lençóis velhos a gente cobriu para não sujar os móveis, mas mesmo assim o chão sujou, os móveis sujaram. Nós tivemos que usar removedor depois no chão, que o removedor de tinta tem um cheiro horrível. E a gente ficou com a alergia mais atacada ainda. A gente não terminou num dia, anoiteceu e a gente ainda estava pintando a casa. E a gente viu que ia ter que usar outros dias para terminar de pintar a casa. A gente chegou a chamar um amigo pintor na época que ajudou a gente um pouquinho, mas ainda assim não foi o sonho que eu achei que fosse. E aí eu entendi que pintar uma casa é muito romantizado pelos filmes, pelas novelas. Até se você jogar no Google, pessoas pintando a casa, são cenas lindas, maravilhosas, dignas do Pinterest. Se duvidar, são do Pinterest, de pessoas pintando a casa e se divertindo. Mas não é assim, dá muito trabalho. E aí eu pensei que uma outra coisa que é assim meio romantizada, que tem acontecido, é o autoconhecimento. Às vezes as pessoas acham que o autoconhecimento vai ser igual pintar uma casa, romantizada. Você vai acordar, você vai decidir, você vai descobrir coisas legais, vai ser um processo divertido, um pouco cansativo, mas no fim do dia você vai estar brindando com um copo de suco, olhando o pôr do sol. E não é assim que acontece. O autoconhecimento, o autodescobrimento, esse processo que a gente passa, dá muito mais trabalho do que a gente pode pensar e romantizar. Não é uma coisa fácil. Você vai se haver com culpas, você vai se haver com coisas do passado que você fez, você vai descobrir que você também foi uma pessoa difícil, que muitas vezes você não foi legal com as outras pessoas. Você vai descobrir às vezes até que você foi abusivo e tóxico para outras pessoas. Mas tudo bem, porque você não sabia, dentro do seu autoconhecimento, você vai descobrir que você naquela época não sabia do que você sabe hoje. E que passar por aquilo, apesar de fazer você sofrer, hoje faz você refletir e querer mudar o seu pensamento. Faz você querer ter novas atitudes perante a sua vida que em outras épocas você tinha e não percebia que estava tendo. Então, muitas pessoas vão vender fórmulas da felicidade e do autoconhecimento pela internet, pelos lugares, mas independente da forma que você vai fazer, se vai ser por uma terapia, se vai ser se isolando em algum lugar, se vai ser viajando o mundo, se vai ser fazendo uma aula de yoga, não importa. Não tenha pressa. Não tenha pressa de mudar de um dia para a noite. Não tenha pressa de parar de ter comportamentos que você tem há muito tempo, que já te incomodam, mas que você ainda não consegue parar e não sabe por que você não consegue parar. Não tenha pressa de ser a pessoa mais agradável do mundo e não se sinta mal nem culpado por ainda não conseguir, porque é um processo lento, devagar.
trabalhoso e que, mas no final das contas, vai valer a pena. Porque assim como a casa, na realidade, dá trabalho para pintar, mesmo atacando a minha rinite, mesmo tendo dificuldade para dormir, dor de cabeça por causa da tinta, mesmo sujando o chão e tendo um retrabalho de limpar o chão todo, no fim das contas a minha casa estava pintada e estava do jeito que a gente queria. Claro que o tempo passou, mãos foram encostando na parede e sujaram, o móvel marca a parede e você vai ter que fazer esse processo todo de novo. Mas o autoconhecimento, ele é constante. Talvez ele não vai durar um dia, uma semana, um mês e nem um ano. Talvez ele dure mais que isso. Talvez seja a sua vida inteira se descobrindo, mudando, se redescobrindo e reconstruindo coisas importantes para você. Reconstruindo conceitos para a sua vida e sendo, em primeiro lugar, melhor para você mesmo, se amando mais e, por consequência, demonstrando isso para as pessoas. Então é isso, hoje não teve resenha, hoje foi só uma reflexãozinha mesmo.